No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um segmento de fundo imobiliário que tem se mostrado resiliente. Ele passou por uma pandemia, é sensível demais às nossas taxas de juros, que no Brasil ela é historicamente altíssima. Inclusive agora nós estamos a 15% da Selic. E esse segmento chama-se Shopping Center, são os fundos de Shopping Center. E você ficando comigo até o final, você vai descobrir qual é o melhor fundo imobiliário de Shopping Center para se investir hoje. Então, vem comigo e vamos descobrir juntos. Olá, eu sou o Tony Martins, aqui do canal Dividendos Sem Fronteiras, e hoje eu vou trazer para vocês aqui 5 dos principais fundos imobiliários de Shopping Center para a gente descobrir juntos até o final, se você ficar comigo aqui até o final, qual é o melhor para investir hoje, né? Eu vou trazer alguns indicativos sobre eles, né? A gente vai passar por eles para conhecer melhor. Inclusive, Shopping Center tem indicativos diferentes dos outros fundos de tijolo, né? Porque além dos aluguéis, ele tem participações também na venda dos seus inquilinos, no estacionamento e outras rendas vindas desses imóveis. E também nós vamos ver aqui no final qual é o melhor preço teto que esses fundos têm apresentado para a gente estar podendo aportar nele hoje. Ok? Então fique comigo até o final e já deixa o seu like, ativa o sininho e se inscreva no canal se você não é inscrito, tá ok? E vamos lá, vamos ao nosso primeiro fundo, que é o HGBS11, um dos mais antigos fundos aqui da Bolsa Brasileira, né, do setor de Shopping Center, está com a sua cotação em torno de R$ 19,95. Ele recentemente se tornou base 10. Ele era base 200, né? Mas ele entrava na categoria de base 100. Está entregando um dividendo aí nos últimos 12 meses de 9,31%. Fundo bem conservador, inclusive ele já entrou na nossa lista aqui de carteira, focado em aposentadoria. Vou deixar aqui no card e aqui na descrição aqui embaixo. Está com desconto aí de 7% sobre patrimonial, né, de 0,93, uma liquidez diária de mais de 2 milhões de reais e teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 24,18%. Então a gente pode até ver aqui no gráfico novo aqui no Investor Desk, que é muito bacana, que a gente pode ver aqui, ó, nesse ano de 2025 teve uma valorização em 16,74%. Deu uma viravolta. Ano passado os FIIs, finalzinho do ano passado e início desse ano, deu uma queda considerável, a gente pode até ver aqui, mas veio se recuperando esse ano aí junto com a nossa bolsa B3, com essa movimentação aí do dólar voltando aqui pro Brasil, saindo dos Estados Unidos pro Brasil, né? E se a gente for ver aqui no último ano, aumentou 22,29% e nos últimos 5 anos teve uma rentabilidade de 45% e nos últimos 10 anos uma rentabilidade de 191,44%, isso considerando os seus dividendos distribuídos, né? Isso é importante nos fundos imobiliários, além do que você tem a rentabilidade normal da cota, embora esse não é o foco dos fundos imobiliários, é trazer renda, mas a gente conseguiu esse ano aí recuperar o que nós perdemos no finalzinho do ano passado e tem batido uma boa valorização nessa rally de final de ano de 2025. E o HGBS11 é um fundo bem antigo aqui na bolsa, aí começou lá em 2006, novembro de 2006, exatos 19 anos, né? Estamos em 2025 no momento desse vídeo, está com seu valor patrimonial por cota em torno de R$ 21,67, por isso está com aquele desconto, né? Que a gente viu aqui que está cotado aí hoje, no momento desse vídeo, é R$19,95. Aqui no relatório está 92, a diferença é muito pouca. Tem um valor de mercado aí de 2,6 bilhões, né? Bem considerável. Mais de 129 milhões de cotas negociadas na bolsa hoje e com mais de 138 mil cotistas. E uma área locável aí de mais de 24 milhões de metros quadrados, gerando renda mensal aí para os seus cotistas. Um fato interessante é que a taxa administrativa dele é em torno de 0,60%. Não tem taxa de performance, isso é muito bom para o fundo. E ele traz essa segurança, inclusive, como eu falei, ele está na nossa lista de fundos imobiliários bom para compor uma carteira de aposentadoria pela segurança que ele traz, né? Então, esses são alguns números. Outro número importante do HGBS11, principalmente como eu falei, fundo de shopping, são alguns números como o crescimento sobre as vendas dos shoppings, além dos aluguéis, né? Ele também recebe renda, ele é sócio dos inquilinos, ele tem um royalties ali sobre a venda desses inquilinos, né? A gente não vai entrar em detalhes, só você deve ler os relatórios para entender até melhor. Mas o shopping no último ano, comparado ao ano passado, teve uma receita aí por metro quadrado de 1,15 centavos com 1, e crescimento com relação ao setembro do ano passado teve um crescimento de 5%, quase 6% comparado a 2024, e esse ano já teve um crescimento de 8,4%, comparando todo o período dos últimos 12 meses, né? Tá com a
vacância aí que cresceu, está em torno de 5.1 e 5.5, cresceu com relação ao ano passado, que era 5, marginal do que algo muito normal em shopping. Qual é o shopping que não tem uma loja vazia, né? E também tem o NOI. O NOI é uma métrica de shopping center, e vou até demorar um pouquinho nesse, para não precisar explicar nos outros, que é a receita total do shopping, onde entre todas as receitas que ele recebe, menos as despesas que esse shopping gera, que entra administração, manutenção, segurança, toda aquela manutenção que o shopping tem mensalmente ali, ele é debitado e dá esse resultado do NOI, que ele pega além da receita dos aluguéis, venda, estacionamento, mídia, aquelas mídias que ficam no elevador, ou naqueles painéis agora luminosos, que são painéis luminosos, antigamente eram painéis de design, né, imagens, ainda tem. Então toda aquela propaganda que é feita dentro do shopping para terceiros, o shopping tem como receita também. Então entra nessa métrica de NOI. O NOI, como eu disse, é toda a receita menos a despesa, e se teve crescimento. Nesse caso, o HGBS teve um crescimento aí, de 16,4% comparada ao ano passado, o mesmo período. E esse ano já teve um crescimento aí de 7,1%. Então o shopping tem crescido sua receita total, né, com tudo, as métricas que nós estamos vendo aqui, todos os indicadores, né, que mesmo com a Selic alta, os shoppings têm se mostrado, como eu disse lá no início do vídeo, resiliente, né? Então é um segmento bem resiliente. Imaginem quando a Selic cair. Acredito eu que vai melhorar muito por causa do varejo, né? As pessoas tendem a comprar mais. E aqui embaixo, a gente pode ver que ele também tem uma coisa muito importante para sinalizar um fundo de shopping, é a participação. Hoje ele tem 20 shoppings. E aqui a gente pode ver que a maior participação dele é um shopping premium, Jardim Sul, com 90%. A gente pode ver aqui que a maioria dos shoppings ele tem uma porcentagem bem grande, Penha, 80%, aqui tem já menos 7,7%, 20%, 60%, e aqui toda a participação que ele tem no shopping. E aqui no relatório, inclusive, você pode estar baixando esse relatório e conferir, porque aqui não é nenhuma recomendação de compra e de venda, nós vamos só descobrir juntos aqui, até para mim, serve para mim, qual é o melhor shopping para se investir hoje, né? Então você tem a obrigação de ler o relatório e baixar e ler cada um desses indicativos aqui. Nós vamos fazer um resumo hoje, tá ok? O próximo indicativo que é importante é a qualidade, a diversificação dos imóveis. O shopping, como eu disse, tem 20 imóveis espalhados aí pelo Brasil, onde desses imóveis, e essa receita vem de 78% da receita do imóvel, do fundo, né, vem dos imóveis. E 14% vem dos FIIs, ele também investe em outros FIIs, né? E aqui a gente pode ver o portfólio dele aqui, com relação à porcentagem de cada um. Como eu disse, a maior porcentagem dele de participação, diversificação estratégica, está no Jardim Sul, e a menor posição aqui, deixa eu subir aqui, passei desse mais, é no Franca Shopping, com 0,3%. Aqui a gente pode ver a participação também com as administradoras. A Alo, uma das gigantes da nossa bolsa, listada na bolsa, corresponde a 31%, e a gente pode ver aqui os outros participações de outras administradoras. E aqui embaixo, a diversificação por região, onde 85% desses shoppings estão em São Paulo, 7% em Tocantins, 4% em Santa Catarina, 2% no Rio Grande do Sul, 1% no Rio e 1% em Mato Grosso. E ele é majoritário em 11 desses imóveis. Isso é muito importante também. Isso faz com que o shopping receba mais, né? Então, aqui nossos indicativos. E vamos ver agora com relação à rentabilidade. Ele tem pago em torno de 0,75% ao mês, 15 centavos por cota, e nos últimos 12 meses entregou 9,31%. E aqui embaixo a gente pode ver que a média de dividendos, ele tem mantido assim uma média 9%, né, nos últimos 5 anos, e aqui embaixo a gente pode ver a regularidade nos últimos 5 anos de pagamento. A gente viu que veio crescendo, da pandemia para cá recuperou bastante, chegou a um patamar aqui bem bacana, mas acho que muito sofrendo um pouco com a Selic, né? Ele está pagando hoje 15 centavos por cota. E esse foi o HGBS 11. E vamos ver o nosso segundo agora, que é o VISC 11, o Vicen Shopping Center, que está com essa cotação em torno de R$ 109,55. Entregou nos últimos 12 meses 8,79% de dividend yield, está com desconto de 11% sobre o seu valor patrimonial, que é 0,89. Uma liquidez de 5 milhões, uma boa liquidez, e uma valorização de 34% nos últimos 12 meses. E se a gente poder acompanhar aqui também, como a gente fez no outro, nesse ano ele entregou 24,43%, nos últimos 5 anos foi 55,82%, e os últimos 10 anos 97,04% de valorização, né? A gente teve aqui aquele período que a gente falou sobre a pandemia, mas
Todos eles vêm se recuperando aí nesse período. Vamos aqui no relatório gerencial, a gente pode perceber que o VISC11 ele começou há 11 anos atrás, é gerido pela Vinci, está com seu valor patrimonial por cota aqui em torno de R$ 123,32 e aqui no momento do relatório, o relatório de shopping vai ser sempre um mês atrasado, isso é comum dos shoppings, né, que tem muita coisa para se apurar, com 336 mil cotistas e 28 milhões de cotas negociadas na bolsa. E está com a taxa administrativa aí de 1,35% ao mês, salgada. E se ultrapassar os 2 bilhões, cai para 1,20, e se 2 bilhões exceder esse valor, cai para 1,5, né? E não tem taxa de performance. Isso pelo menos é uma coisa boa do Vinci, né? Já o crescimento do VISC11 com relação ao anuai do ano passado foi de 3,5%, né? Com o anuai em caixa aqui, com relação ao mesmo período do ano passado. Teve um crescimento no mesmo período, com relação ao mesmo período do ano passado, nas vendas das mesmas lojas, de 2,4%, no ano de 5,3%. E uma ocupação aí de 95%. Conclusão, está com a vacância também em média de 5% com relação aos imóveis locados. O VISC, ele tem uma característica interessante. Ele tem 30 imóveis no seu portfólio, né, onde a maior participação dele é no Prudente Shopping, depois seguido pelo Praia Shopping, depois com 7% no Pantanal Shopping. Mas aqui, interessante no VISC, ele tem como característica pequenas participações nos shoppings que ele administra. Ele tem como participação, né? Ele divide com outros shoppings, com outros fundos também. E aqui embaixo a gente pode ver a divisão por estado. O maior estado também é São Paulo. Aqui a gente pode ver as administradoras. A maior administradora com relação aos ativos são a Argo e a Sul Small. Aqui embaixo a gente pode ver aqui, em relação ao que eu falei, ó. Ele tem como característica participação minoritária e 32 ele tem um controle total. Então aqui a gente pode ver que essa é uma das características do VISC11. E aqui a gente pode ver os estados, né? Ele é bem pulverizado, bem diversificado e com relação aos estados. A gente pode ver que onde tem os seus ativos, né? E o VISC está entregando em torno de 0,44% ao mês, dando 81 centavos por cota. E ao ano, como a gente viu, de 8,79, pagando 9,66 por ano em média. E a gente pode ver aqui a evolução nesses anos, né? Também veio crescendo depois da pandemia, aqui com relação aos pagamentos de proventos, muito parecido com o que aconteceu com HGBS11. A gente pode ver que, principalmente depois que começou a subir mais a taxa de juros, a gente pode ver que eles diminuíram um pouco seus dividendos. Eu acredito que quando as taxas de juros caírem, esses dividendos voltam a crescer como antes, né? Mas são bons pagadores de dividendos. Agora vamos ver o XPML11, o XPMOL, gerido pela XP. Hoje ele está com a cotação em torno de R$ 106,70, também um fundo base 100. Está com a entrega do seu yield nos últimos 12 meses de 10,33%, um desconto de 2% sobre patrimonial, uma liquidez de 2 bilhões na bolsa diariamente e uma rentabilidade nos últimos 12 meses, uma variação de 22,84%. A gente pode ver aqui nesse ano, entregou isso. Esse em torno de 21,97, né? Aqui tá pegando dezembro do ano passado também, aqui eu tô pegando de janeiro até agora. Nos últimos 5 anos entregou 47 por 84. Nos últimos 10 anos, 92,82%. Então, assim como a gente vê com os outros, né? Aqui foi a maior queda que teve nos últimos 5 anos, eles vêm se recuperando aí, como diz, a resiliência após aí a crise sanitária que nós vivemos. E também está combatendo firmemente aí a Selic a 15%, né? Competindo aí com renda fixa. Mas está entregando uma boa rentabilidade, que se a gente for comparar aí com a renda fixa líquida, né? Tem os descontos dos impostos. E aqui a gente pode ver agora também a questão alguns dados do fundo que a gente tem trago do outro também, ó. É gerido pela XP. Ele começou lá em 2017, né? Tem um patrimônio líquido de mais de 6 bilhões de reais. São 633 mil cotistas. E aqui a gente descendo um pouquinho mais, deixa eu descer um pouquinho mais aqui, que esse relatório do XP é meio chatinho, né? O visual dele é diferente dos outros. Ele tem uma taxa administrativa de 0,75. Ele tem uma taxa de performance. Ele tem taxa de performance. Se bater CDI IPCA mais 6, o fundo recebe essa taxa de performance sobre essa diferença que eles conseguiram, né? Dos 3 que a gente viu agora, é um que tem taxa de performance. É um fundo bastante ativo de compra e venda. Ele, nos últimos meses,
comparado ao ano passado, ele teve um crescimento aí de 0,7% sobre as vendas do metro quadrado e um crescimento de 8,7% sobre o NOI, que a gente viu aqui. E as vendas sobre as mesmas lojas teve crescimento de 1,8% e 4,8% comparado ao mês e o ano anterior. Os dados, além daquele que a gente já vê, como a gente falou no início, os shoppings, características de shopping center também tem que ser visto isso. E aqui a gente vê a participação dos imóveis. Ele hoje tem 27 imóveis, mas ele vendeu alguns e comprou alguns agora. Esse relatório está um pouco desatualizado, mas pelo que nós dados que nós temos agora, ele tem 10%, a maior participação em 10% aqui no Tietê Plaza e a menor participação aqui com 1% no Complexo Taubaté. E o XP Mall, ele tem muitas características também muito parecido com o VISC, onde ele tem buscado sempre ter a menor participação em cada ativos junto com outros administradores, né? Então, essa é uma característica do XP Mall. E aqui embaixo a gente pode ver, ó, com relação à região. Ele tem 71% no Sudeste, né, 3% no Norte, 8% no Sul e 18% no Nordeste. E aqui a maior administradora que tem parceria com eles é a Allos, seguido aí NYN e depois a JHSF. 3 empresas listadas na bolsa e depois vai outras administradoras aqui, né? Aqui a gente vai ver agora a rentabilidade, né, nos últimos meses. Está entregando 0,86% ao mês, 92 centavos por cota, e nos últimos 12 meses 10,33%, entregou R$ 11,04 por cota nos últimos 12 meses, né? E aqui a gente pode ver o crescimento com relação ao yield, como é que foi, né? Nesse ano em torno de 10,9, mas a média nos últimos 5 anos foi de 9,91 no último ano, né? Nos últimos 5 anos. E aqui a gente pode ver realmente o que a gente falou. A pandemia recuperou e aqui tem se mandado um pouco de lado justamente por causa da Selic, né? Eu acredito que quando a Selic cair, os rendimentos voltem a crescer também. XPML11. E vamos para o nosso quarto fundo de shopping aqui que nós estamos analisando. E lembrando que a gente vai analisar os 4, um do lado do outro, para a gente descobrir qual é o melhor com relação aos seus indicadores. E fique comigo também no final que você vai descobrir qual que está com o melhor preço teto. E não se esqueça também, se você está curtindo esse vídeo até agora, se inscrever no canal, ativar o sininho, né? E dar aquele joinha se você está gostando, ok? Então, agora do HSML11, o HSI Mall, ele é gerido pela HSI e hoje ele está com a sua cotação em torno de R$ 88. É um fundo base 100 também. Tem uma entrega aí nos últimos 12 meses de dividend yield em torno de 9,14, está com desconto aí de 15% sobre patrimonial, uma liquidez de mais de 3 milhões e teve um crescimento aí nos últimos 12 meses, de dezembro do ano passado até dezembro desse ano, de 35,4%. Mas se a gente for olhar aqui os gráficos, esse ano, né, ele entregou 33,4%, nos últimos 5 anos, 55,42%, isso considerando os dividendos. Ele teve uma queda forte aqui no início do ano, mas recuperou de novo e está com um crescimento nos 10 anos de 44,93%. Até agora, a gente vai comparar isso no final, mas é o que teve um crescimento menor dos que a gente viu até agora. Vamos no relatório ver aqui alguns indicativos também, algumas informações. Ele é um fundo que começou em 2019, dos que a gente viu agora é o mais novo, gerido por HSI, que a gente falou. Tem uma taxa administrativa de 1,5 e ainda taxa de performance também, batendo esse benchmark aqui de IPCA mais 6. E se a gente for olhar aqui agora, no relatório também, a gente pode ver que os indicadores com relação ao NOI, ele apresentou praticamente zero, né? Mas 0,03, ficou no 0 a 0 ali com relação ao ano passado, mesmo período. As vendas também não cresceram, ficaram estagnadas com relação ao mesmo período do ano passado, 0,2. A vacância baixa, né? Está com ocupação de 96,7, em torno de 3,3% aí de vacância, e tem uma inadimplência que é esses 4,4% que ajudou nesses resultados negativos, né? E aqui a gente pode ver a participação dele, né, nos ativos. A gente pode ver que ele tem uma participação bem grande em todos os ativos e ele possui 8 shoppings no seu portfólio. E aqui a gente pode ver quais são os shoppings, né? O Pátio Maceió, Passarela, Umbrella, Super Shopping e Viva Verde Shopping lá no Acre. Então aqui é um fundo com menos diversificação e menos diversificação geográfica também. E vamos ver o quanto ele tem entregue nos últimos meses. Entregou no último ao mês aí 0,79%, 70 centavos,
e nos últimos 12 meses 9,17. E vamos ver como é que foi o desempenho dele com relação aos dividendos nos últimos 5 anos. Pagando 9,14, uma média nos últimos 5 anos de 11,22. Isso está muito ligado também a não recorrente, tá? Ele fez algumas vendas no passado e entregou, tanto que a gente pode ver um pico aqui, ele veio crescendo, entregando e depois voltou ao seu patamar normal. E aqui a gente pode ver também com relação ao crescimento dos dividendos. Eu falei, ele entregou não recorrente um bom tempo e depois voltou ao seu patamar normal. Entregou aqui o seu dividendo de forma normal. Teve até um crescimentozinho aqui, mas está em torno aí dos seus 70 centavos por mês. E vamos agora ver o nosso último dessa nossa lista. Vamos lá agora ver o PMLL 11, o antigo Small 11, né? O Pátria Small, gerido pela Pátria, onde hoje ele está com a sua cotação em torno de R$ 103,04. Entregou de yield nos últimos 12 meses 9,87, está com desconto aí de 12% sobre patrimonial, uma liquidez de mais de 3 milhões e uma variação positiva de 23,55%. No último ano, esse ano, ele entregou 17,94, nos últimos 5, 61,39, nos últimos 10 anos, ele entregou 88,47% aí de crescimento na sua valorização da cota. E aqui a gente pode ver aqui que ele tem taxa de performance, não tem taxa de performance, perdão, está com 0,5% de taxa administrativa, tem mais de 13 milhões de cotas emitidas, né, negociadas na bolsa, e ele não tem taxa de performance, isso é bom. E aqui a gente pode ver aqui agora com relação a alguns números também. Ele tem de patrimônio mais de 1,7 milhões de reais. O valor patrimonial hoje está em torno de 122,34. Então está com desconto, a gente pode ver aqui, né, que a gente já viu, P sobre VP. E tem também com relação aos seus números, com relação à venda, NOI. A venda teve um crescimento aí comparado ao mesmo período do ano passado de 4,9 e com relação ao ano 4,6. E de NOI, que a gente já viu, que é todas as receitas menos as despesas de um shopping, cresceu 4,8 e no ano 4,6 e está com uma vacância aí em torno de 3%. São 15 shoppings, né, que a gente pode ver aqui no relatório e esses shoppings estão distribuídos da seguinte forma. 45% desses shoppings no Rio, 19% em São Paulo e distribuindo para as outras regiões aqui que a gente viu agora. E como é que está aqui com relação à entrega de dividendos, né? Ele está pagando em torno de 0,83% ao mês, 86 centavos, e o ano 9,96%, dá um total de 10,17. E a gente pode ver a evolução aqui dos dividendos nos últimos anos, onde ele está pagando 9,87, mas a média nos últimos 5 foi de 10,11. E a gente pode ver a escadinha aqui dos dividendos, está num patamar mais estável agora. Primeiro, nesse ano ele cresceu um pouquinho com relação ao ano passado, está entregando 0,86%. E vamos agora para a nossa comparação desses 5 fundos que a gente viu aqui de shopping, para a gente ver qual ganha em relação aos indicadores. E no final, fica comigo aqui, esse daqui. Inclusive, digita aqui embaixo aqui, NOI, nos comentários se você chegou até aqui agora. NOI. Eu vou saber que você chegou aqui. Deixa aqui nos comentários, tá ok? E se você também tem algum desses fundos na sua carteira, comenta aqui embaixo, tá ok? E vamos ver agora nossa comparação. E como prometido lá no início do nosso vídeo, vamos fechar com chave de ouro aqui com o comparador do investidor 10 e também com o preço teto, né? Aqui vamos ver quem ganhou pelo comparador. Foi o XPML11 com 4 estrelinhas. Uma pelo maior yield, outra pelo maior número de cotistas, maior liquidez e maior patrimônio, valor de patrimônio do fundo, e ele tem 27 imóveis. O segundo lugar aqui foi o HSML11 com 2 estrelinhas, uma pelo yield nos últimos 5 anos, foi o maior, embora a rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, aqui são indicadores. Vacância é a menor vacância, com 3,3%, né? E em terceiro lugar, com uma estrelinha, o PMLL11, o da Pátria, com maior desconto do P sobre VP, né? Com 16% de desconto aí sobre o valor da cotação atual. E os dois lanterninhas é o HGBS11 e o VISC11, né, que estão na lanterninha. Para mim, a lanterninha aqui é o VISC11, porque ele é o que está pagando menos dividendos mensais aqui. Anual, melhor dizendo. Anual, 8,79. Então, o ganhador aqui com os indicadores foi o XPML11. Agora vamos ver o preço teto. Qual é o melhor fundo para investir hoje? Pelos indicadores é o XPML11. Agora vamos ver pelo preço teto. O
preparei uma planilha aqui, onde eu botei todos os indicadores, né, como cotação atual, yield pago nos últimos 12 meses, aqui o dividend yield pago nos últimos 12 meses, P sobre VP, e vamos, para definir aqui, vamos usar mais 2 indicadores aqui, para comparar, né, para valer a pena. Hoje vamos usar o IPCA+, do Tesouro Direto, que hoje está pagando em torno de 7%, IPCA mais 7%. Vamos botar 7% aqui. Todos estão com a margem boa, em cima dos 7%, mas tem que ter um prêmiozinho, eu estou correndo risco, é renda variável. Lá eu tenho meu dinheiro, esqueço e deixo lá rendendo de forma segura, que o Tesouro Direto hoje é considerado o mais seguro investimento do nosso país. Então eu tenho que ter um prêmio para correr risco no fundo imobiliário. Então eu vou botar aqui um prêmio de 2% sobre o IPCA+, para valer a pena. Então, com esse prêmio, já mudou a figura aqui, ó. Eu já tô com alguns classificados aqui. Eu vou botar em ordem de classificados aqui, já mudou a figura aqui, ó. Quem ganhou também foi o XPML11, com a margem de segurança de 12,89%, onde se ele chegar até R$ 122,67 ainda está valendo a pena comparado ao Tesouro Direto. E em último lugar, aqui, não só nos indicadores, o VISC11, com a margem de segurança negativa de 2,5%. Ele tem que baixar mais o seu valor aí para poder valer a pena hoje, tá? Isso é hoje. E depois seguido por, em segundo lugar, PML11, terceiro HGBS11, e em quarto o HSML11, cada um com a sua faixa de segurança aqui. E tá aí a nossa resposta à nossa pergunta lá do início, né? Qual é o melhor fundo imobiliário de shopping para se investir hoje? E se mostrou aqui pela nossa análise o XPML11, que não estou indicando nem te recomendando nada, aqui é só um estudo te mostrando aqui como você pode estar analisando o seu fundo imobiliário, lendo o relatório gerencial e comparando aí com os principais indicadores dos investimentos. E também deixa aqui nos comentários qual desse você tem na sua carteira, qual desses 5 shopping aqui, fundo de shopping você tem na carteira. Deixa aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, comenta aqui, NOI, N-O-I, para me saber que você chegou até aqui também, tá ok? E não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá aquele like, assim você vai estar nos ajudando aqui. E se inscrevendo, não se esqueça, vai estar nos ajudando a chegar ao nosso patamar de 1000 inscritos, que está quase chegando, tá ok? E também vou deixar esses 2 vídeos aqui para você estar maratonando aqui no nosso canal com relação a outros segmentos de fundo imobiliário aqui da Bolsa Brasileira, tá bom? Eu sou o Tony Martins e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.